Olá, eu sou o professor Anderson, estamos de volta com o Tempo de Estudar. No nosso último encontro, nós vimos a primeira parte das relações métricas no triângulo retângulo. Ficaram 2 exercícios para você resolver. Você conseguiu? Então vamos confirmar a sua resposta. O primeiro era esse daí, que você está vendo na sua tela. Bom, como você pode ver, esse x é a altura e o 16 e o 9 são projeções desses catetos. A relação que envolve esses 3 elementos é altura ao quadrado igual ao produto das projeções dos catetos. A altura x ao quadrado é igual à primeira projeção 16, a segunda projeção 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 9, 54, mais 5, 9, 144. Quem é o número que ao quadrado resulta em 144? Para isso, nós fazemos a operação inversa, raiz quadrada. Então, esse número é 12. Você acertou? Que bom. Vamos ao nosso segundo problema? Deixa eu botar na tela para você relembrar. Tá aí. Está aqui 4,8, a nossa altura relativa, 6 e 8 catetos, e o elemento desconhecido x, que é a hipotenusa do triângulo. Cateto, cateto, hipotenusa, altura relativa à hipotenusa. A relação que envolve esses 4 elementos, você deve se lembrar que é essa. O produto da altura pela hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Então, substituindo os elementos, 4,8 vezes x é igual a 8 vezes 6. 4,8 vezes x é igual, vou consertar aqui, a 48. X igual a 48 por 4,8, que dá 10. Bom, espero que você tenha acertado. E agora nós vamos começar com a nossa segunda parte das relações métricas. Nessa segunda parte, inclusive, nós vamos ver o teorema importante, historicamente importante, que é o Teorema de Pitágoras. Para isso, acompanhe aí na tela. Nós vamos ao nosso triângulo original, com todos os seus elementos, e vamos fazer a seguinte relação. Está aí o 60 para completar o triângulo. E eu vou fazer essa razão. 60 dividido, C dividido por N, tem que ser igual à razão de A dividido por C. Multiplicando cruzado, temos C ao quadrado é igual a N. Vamos explicar melhor aqui no quadro? Está aqui o nosso triângulo original. C, B, 30, 60 graus. Está aqui o triângulo que a gente formou a partir dessa altura, lembra? Então, eu vou botar aqui B e M, o ângulo reto, 30 graus, e aqui 60 graus. Esse comprimento todo é a hipotenusa. Então, eu vou dividir B pela hipotenusa, nesse triângulo grande. B é o cateto que tem nas suas extremidades o ângulo de 90 e o ângulo de 30. Então, o cateto correspondente a B nesse triângulo é a projeção M. A é a hipotenusa do triângulo. Então, a hipotenusa desse triângulo é B. Agora sim, B ao quadrado tem que ser igual a A vezes M. E a segunda relação vem desse triângulo da esquerda, onde aqui é 60, aqui
é 90, aqui consequentemente é 30. Então eu tenho C aqui e aqui a projeção N. N, M. Se eu dividir C por A, eu estou dividindo esse cateto, cujas extremidades têm um ângulo de 90 e um de 60, pela hipotenusa. Então, o correspondente desse C nesse triângulo é o cateto 90 e 60. Então, 90 e 60, N. O correspondente desse A é a hipotenusa C, o que gera C ao quadrado A. Parece expoente, né? Mas é uma multiplicação A vezes N. Então, C ao quadrado é igual a A vezes N. Essas relações são parecidas. Elas valem para cada cateto do triângulo. Então, o que vocês têm que entender é o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. O produto da hipotenusa pela sua projeção. Vamos agora ao importante teorema da geometria, que é o teorema de Pitágoras. Você pode acompanhar aí na sua tela. Vamos demonstrar esse teorema de duas maneiras. Observe a tela. Repara que a hipotenusa A do triângulo, ela é igual à soma das projeções. E nós já definimos essas duas igualdades referentes aos lados, né, no caso, os catetos desse triângulo. Se eu somar o membro dessas igualdades, eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes M mais A vezes N. Repara que no segundo membro dessa igualdade, eu tenho o termo A comum, que eu posso colocar em evidência. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes M mais N, sendo que esse M mais N a gente já viu que é a hipotenusa A. Então, eu posso substituir por A vezes A, que está aí. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Como você deve entender isso? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É só você lembrar que é a hipotenusa, B é um cateto e o C é o outro cateto. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, como a gente já ouviu. A segunda maneira de provar esse teorema, que também é bem importante e interessante, é mostrar a relação de área que existe entre os lados do triângulo retângulo. Observe a tela. Eu tenho aí um triângulo retângulo de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Eu posso construir, baseado nesses segmentos, quadrados de lado 5, um de lado 4 e um de lado 3. Então, as áreas de cada quadrado, no caso de lado 3 é igual a 9, a de lado 4 é igual a 16 e a de lado 5 é igual a 25. Se você reparar bem, 25 é igual a 16 mais 9, onde 25, 16 e 9 são quadrados perfeitos, então 25 vem de 5 ao quadrado, 16 vem de 4 ao quadrado e 3 vem de 4 ao quadrado. E temos aí que o 5 é a hipotenusa, o 4 é um cateto e o 3 é um outro cateto. Resultando num teorema que a gente já viu anteriormente, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos a alguns exercícios rápidos? Olha aí na sua tela. Nesse problema, você consegue identificar os elementos? Isso aí. Eu tenho x, que é a hipotenusa, 16 e 20. 20 é um cateto, 16 é a projeção desse cateto. Então, eu posso chamar isso aqui de B, por exemplo. Isso aqui vai ser a projeção de B. Eu tenho que B ao quadrado é igual a A vezes M
Ou seja, B ao cateto, 20 ao quadrado, é igual a A, que é a hipotenusa que eu não sei, vezes M, que é a projeção desse cateto, que é 16. 20 ao quadrado, 400, é igual a 16 vezes A. Se 16 vezes A é igual a 400, A é igual a 400 dividido por 16, certo? Então, A é igual a 25. Vamos ao segundo problema? Esse também é um problema bem simples de aplicação do Teorema de Pitágoras. Você consegue identificar os elementos? Então vamos lá, se aqui é o ângulo reto, esses lados que formam esse ângulo reto são os catetos. Esse lado que está oposto ao ângulo de 90 é o que a gente chama de hipotenusa. Então, a relação que envolve esses três elementos é o Teorema de Pitágoras. Desculpa aqui, mais C ao quadrado. Então, a hipotenusa x ao quadrado é igual a B ao quadrado. Pode ser o 6 ou 10, já que os dois são catetos, mais 10 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 36 mais 100. X ao quadrado é igual a 136. Quem é o número que ao quadrado dá 136? Se você lembrar das aulas da professora Gina, nós vamos ter que fazer a raiz e fatorar esse número. Lembra da fatoração? 136 por 2 dá 6, 68. Por 2 dá 34. Por 2 dá 17. Por 17 dá 1. Então, eu posso escrever que raiz de 136 é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 17, que dá a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2 vezes 17. Esse aqui cancela com o índice, 2, raiz, 2 vezes 7, 34. Eu tenho mais dois problemas para a gente resolver. Vamos passar primeiro para uma aplicação prática. Você está vendo aí na sua tela um portão em que eu quero fixar no meio, na sua diagonal, uma tábua, para fixar, para dar firmeza a esse portão. Bom, se você reparar, as laterais do portão com essa tábua de fixação formam um triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui 1,2, 1,6 e aqui x, que é a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 1,2 ao quadrado mais 1,6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1,44 mais 2,56. X ao quadrado é igual a 4. X é a raiz de 4. Ou seja, o tamanho dessa tábua que você precisa para fixar esse portão é um tamanho de comprimento 2 unidades. Estamos chegando ao final dessa aula e vou deixar um exercício para você resolver para aplicar o que você aprendeu. Um abraço e até a nossa próxima aula, onde nós vamos falar das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Tchau.